Liturgia do dia 23 de setembro de 2023. Memória de São Pio de Pietrelcina, presbítero. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno: guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 99. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Ide a ele cantando jubilosos. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Paulo insiste em recomendar a Timóteo a fidelidade ao mandato do Senhor. Que mandato? A profissão de fé feita por Cristo diante de Pôncio Pilatos. Esta fidelidade deve perdurar até a manifestação escatológica de Cristo, que, aliás, já se verifica na obra redentora realizada no mundo atual. Ao recordar-se disso, o apóstolo não resiste e irrompe num hino de louvor. Ao falar da segunda vinda de Cristo nas cartas pastorais, Paulo não usa o termo parousia ou revelação, mas manifestação, termo também usado para indicar a obra redentora. No texto do Evangelho, Lucas transmite-nos abundantes ensinamentos de Jesus em parábolas. Aqui apresenta-nos a primeira e para ele a mais importante, a parábola do bom semeador. Com maior rigor, diríamos a parábola da semente. De fato, a atenção do narrador parece concentrar-se não tanto nos gestos do semeador, mas no destino das sementes lançadas. O começo da parábola leva-nos também nessa linha. A semente é a palavra de Deus. Por que terá Jesus querido marcar o começo do seu ministério público com esta parábola? Já se teria dado conta da dificuldade dos seus contemporâneos em escutar a sua pregação? Parece que sim, mas a parábola talvez tenha um alcance mais vasto. Nos diferentes destinos da semente lançada, podemos entrever não só os diferentes modos de reação dos seus ouvintes à sua palavra, mas também as diferentes atitudes com que ao longo da história da salvação a humanidade reagiu e reage à presença das testemunhas de Deus e à sua pregação. Lida assim, a parábola da semente prolonga a sua mensagem ao longo de todos os séculos, antes e depois de Cristo, e chega até nós. Hoje vivemos no meio de um furacão de palavras, publicidade, propaganda, discursos políticos. As nossas mentes são como pedras polidas, que não deixam entrar a água. E todavia, a palavra humana é uma coisa maravilhosa, que leva à vida. A mãe, depois de ter dado a vida física ao filho, dá-lhe outra vida por meio da palavra. É a mãe que pela sua palavra desperta a inteligência da criança, faz nascer nela, pouco a pouco, os pensamentos e os afetos. É uma verdadeira maravilha, mas raramente pensamos nela. Tão habituados estamos a escutar palavras humanas que nada dizem, que nada dão. Quanto à palavra de Deus, ela é incomensuravelmente mais rica, porque nos traz a vida divina. Por isso havemos de estimá-la, de ter fome dela. Ela é fonte de vida e garantia de vida para nós. Recebei com mansidão a palavra em vós semeada, a qual pode salvar as vossas almas. Escreve Tiago. Salvar as almas é o mesmo que salvar a vida. A palavra de Jesus purificou os apóstolos e fê-los seus amigos. Já não vos chamo servos, visto que o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Jesus ouviu a palavra do Pai e transmitiu-a a nós. Esta palavra deu uma vida nova, uma vida na amizade de Deus, no seu amor. Não basta, porém, acolher com alegria a palavra. É preciso permitir-lhe dar fruto em nós pela paciência, pela perseverança. Não basta escutá-la, é preciso guardá-la, não permitir que o inimigo a sufoque em nós. É preciso meditá-la para que nos transforme e renove a nossa vida. A Virgem Maria guardava e meditava a palavra no seu coração.
Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo, a palavra, fez-se carne. O acolhimento perfeito de Maria, em certo sentido, permitiu à palavra encarnar para a salvação do mundo. Fiéis à escuta da palavra, somos chamados a descobrir cada vez mais a pessoa de Cristo e o mistério do seu coração, e a anunciar o seu amor que excede todo o conhecimento. Hoje a Igreja faz memória a São Pio de Pietrelcina, presbítero. São Pio nasceu em 25 de maio de 1887, no seio de uma família de camponeses em Pietrelcina, na arquidiocese de Benevento, filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppa Denuncio. Ele foi batizado no dia seguinte com o nome de Francesco Forgione. Aos 12 anos, recebeu o sacramento da confirmação e da primeira comunhão. Aos 16 anos, entrou para o noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Morcone, adotando o nome de Frei Pio. Em 1910, recebeu a ordenação sacerdotal. 6 anos depois, entrou para o convento de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, onde dedicava muitas horas do dia ao sacramento da confissão. O cume das suas atividades pastorais era a celebração da Santa Missa. Ele se definia um pobre frade que reza. A oração, afirmava, é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. Padre Pio viveu em plenitude a vocação de contribuir para a redenção do homem, segundo a missão especial que caracterizou toda a sua vida e que realizou por meio da direção espiritual dos fiéis, pela reconciliação sacramental dos penitentes e pela celebração da Eucaristia. O momento mais alto de sua atividade apostólica foi aquele em que celebrou a Santa Missa. Os fiéis que dela participaram perceberam o ápice e a plenitude de sua espiritualidade. O amor de Deus o encheu, satisfazendo todas as suas expectativas. A caridade era o princípio inspirador de seus dias. Deus, ser amado e ser amado. Sua preocupação particular, crescer e fazer crescer na caridade. Ele expressou o máximo de sua caridade para com o próximo ao acolher por mais de 50 anos muitas pessoas que acorreram ao seu ministério e ao seu confessionário, ao seu conselho e ao seu conforto. Era quase um cerco. Procuravam-no na igreja, na sacristia, no convento. E ele se entregou a todos, vivificando a fé, distribuindo graça, trazendo luz. Mas, sobretudo nos pobres, nos sofredores e nos doentes, ele viu a imagem de Cristo e se entregou especialmente por eles. Ao nível da caridade social, trabalhou para aliviar a dor e a miséria de muitas famílias, principalmente com a fundação da Casa Alívio do Sofrimento, inaugurada em 5 de maio de 1956. Para Padre Pio, fé era vida. Ele queria tudo e fazia tudo à luz da fé. Ele estava assiduamente engajado em oração. Passava o dia e a maior parte da noite conversando com Deus. A fé sempre o levou a aceitar a misteriosa vontade de Deus. Ele sempre esteve imerso em realidades sobrenaturais. Não só era um homem de esperança e de total confiança em Deus, mas incutia estas atitudes em todos os que se aproximavam dele com palavras e exemplos. A virtude da fortaleza brilhava nele. Logo compreendeu que seu caminho seria o da cruz e o aceitou com coragem e por amor.
Ele experimentou os sofrimentos da alma por muitos anos. Durante anos ele suportou as dores de suas feridas com admirável serenidade. Quando teve que passar por investigações e restrições em seu serviço sacerdotal, aceitou tudo com profunda humildade e resignação. Diante de acusações e calúnias injustificadas, sempre se calou, confiando no julgamento de Deus, de seus superiores diretos e de sua própria consciência. Sua saúde, desde a juventude, não foi muito próspera e, principalmente nos últimos anos de sua vida, declinou rapidamente. A irmã Morte o pegou preparado e sereno em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos. Seu funeral foi caracterizado por um concurso de pessoas completamente extraordinário. Foi beatificado em 2 de maio de 1999. Em 16 de junho de 2002, foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II, que afirmou na sua homilia: a vida e a missão do Padre Pio são um testemunho das dificuldades e dores que, se aceitos por amor, se transformam em um caminho privilegiado de santidade, que se abre ainda mais rumo a perspectivas de um bem muito maior, aceitável somente pelo Senhor. Na notificação da canonização de São Pio de Pietrelcina, apresenta a motivação de sua canonização. A Igreja, ao inscrever o Beato Pio de Pietrelcina no registro dos santos, oferece aos fiéis uma imagem viva da bondade do Pai, imitador apaixonado de Jesus crucificado e instrumento dócil do Espírito Santo ao serviço dos fiéis enfermos em corpo e espírito. Seus restos mortais são venerados em San Giovanni Rotondo, no santuário dedicado a ele. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Pio e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Pio de Pietrelcina anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença, segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.